A gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos alcançado e desfrutado na vida. Podemos dirigi-la tanto a Deus como também a pessoas que nos abençoam de um modo geral. Temos de fato muitos motivos para ser grato a Deus pelas bênçãos, como por exemplo a própria vida, a família, a saúde, as bênçãos que muitas vezes alcançamos que suprem além das nossas necessidades. E hoje iremos falar sobre este tema, ser mais grato a Deus. Em Lucas capítulo de número 17, versículo 11 ao 19, nós vemos uma passagem bíblica bastante conhecida, onde Jesus indo para Jerusalém, ele passa pelo meio de Samaria, da Galileia, e diz a Bíblia Sagrada que ele encontra um grupo de 10 leprosos. Ao verem Jesus, a Bíblia diz que eles começam a clamar, pedindo para que Jesus se compadecesse deles. E Jesus pede para que eles se apresentem aos sacerdotes e no meio do caminho eles são curados. Mas apenas um retorna para poder agradecer a Jesus. Ao ler essa passagem bíblica, é impressionante a gente se dar conta de que aqueles 10 leprosos se encontravam na mesma situação. Os 10 clamam a Jesus para que ele se compadecesse deles, mas quando recebem a cura, recebem um milagre, apenas um tem a atitude de retornar até Jesus e, em um gesto de gratidão, começar a glorificar e adorar a Jesus em voz alta. Não é difícil concordarmos que nos dias atuais também acontece a mesma coisa. Pessoas que buscam a Deus simplesmente para que Ele venha resolver os seus problemas, as suas dificuldades, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no relacionamento conjugal, seja dentro da própria casa, seja no trabalho, seja na vida financeira. E muitas vezes quando as pessoas encontram uma resolução para esses problemas, não tem dentro de si esse sentimento de gratidão, de poder retornar e agradecer a Deus e glorificar o seu nome pelas bênçãos que Ele tem concedido. É muito fácil vermos pessoas muitas vezes insatisfeitas, amarguradas e ingratas, simplesmente pelo fato das coisas não estarem saindo como ela havia planejado. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante, nos prova que é possível ser grato a Deus mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. A vontade de Deus é que nós desenvolvamos um coração mais grato a Ele, independente das situações que estejam ocorrendo ao nosso redor. Vejamos, por exemplo, a história de José. Mesmo sabendo que Deus havia dado sonhos proféticos para ele, ele sabia que aqueles sonhos um dia iriam se tornar realidade. Mas enquanto aquela realidade não chegava, diz a Bíblia que José se destacava em tudo aquilo que ele fazia. Vemos as dificuldades que José enfrentava. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Chegando na casa de Potifar no Egito, de escravo ele passa a ser mordomo daquela casa. E depois de ter sido caluniado pela esposa de Potifar, diz a Bíblia que ele vai parar em um cárcere, dentro de uma prisão. E mesmo dentro da prisão ele consegue se destacar e se torna ali um dos encarregados daquele lugar. Nós vemos na história de José que, apesar de tudo que estava acontecendo, ele tinha sim um coração grato a Deus. Não vemos José murmurando, não vemos José tentando de certa forma apressar as coisas, apesar de ter pedido para que o copeiro-chefe lembrasse dele quando estivesse dentro do palácio de Faraó. E depois da prisão vemos o resultado. José, após interpretar o sonho de Faraó, se torna o governador de todo o Egito. Na história de José podemos entender que é muito mais fácil darmos o nosso melhor naquilo que estamos fazendo quando nós temos um coração mais grato a Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo e que todas as situações Ele pode usar para que venha nos favorecer e termos assim motivos a mais para glorificar ao nome de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, Paulo diz o seguinte: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. É muito comum nos dias atuais vermos pessoas ingratas com relação ao que Deus tem dado para elas. Muitas vezes pessoas que recebem algo e que reclamam ainda por achar que aquilo ainda não é suficiente para elas. E isso faz com que as pessoas tenham um coração murmurador. Quando temos um coração mais grato a Deus, criamos em nós uma barreira que nos impede de murmurar e de blasfemar contra o nome do Senhor.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, Paulo nos adverte a dar graças a Deus em todas as situações e em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É muito normal vermos pessoas agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos, por os objetivos alcançados, mas tem pessoas que acham que mesmo que as adversidades não são motivos também para agradecer a Deus. Imagine você que você esteja reclamando por algo na sua vida, que você não esteja satisfeito por algo que você recebeu e existe alguém também do seu lado que queria esse algo que você tem e que não reclama por aquilo que tem. Vemos tantas pessoas com muito e reclamando desse muito e pessoas tão pouco e agradecendo pelo tão pouco que tem. Então, diante disso, vemos esse contraste que não é as bênçãos que modificam as pessoas. Tem pessoas que já têm um coração ingrato por natureza e que se elas forem ingratas no pouco, elas continuarão sendo ingratas também no muito. Enquanto tem outras pessoas que são agradecidas no pouco e quando estão no muito ainda permanecem sendo agradecidas a Deus e não deixam seu coração ser levado pelas coisas desta terra. Portanto, diferente dos 9 leprosos que não tiveram a atitude de retornar até Jesus para agradecer, seja como aquele único leproso que também clamou, igual os outros 9, clamaram a Jesus pela aquela bênção, mas também teve a atitude de retornar e em voz alta agradecer a Jesus. Tem pessoas que estão clamando, buscando a Deus a resolução dos seus problemas, a restauração da sua saúde, do seu lar, da sua casa, da sua família, e quando recebe essa bênção, como eu já falei, acabam se esquecendo de agradecer a Deus. Estão clamando pelas bênçãos, mas se calam no momento do agradecimento, no momento de glorificar ao nome do Senhor. Portanto, tenha um coração agradecido a Deus. Seja mais grato pelas bênçãos que Ele tem lhe dado, pela vida a qual Ele tem lhe oferecido, pelos amigos a qual você tem, pela saúde que Deus lhe deu também. Estamos no final de mais um vídeo. Se o conteúdo que nós estamos trazendo aqui tem sido relevante para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com mais algum amigo e abençoar a vida de mais pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, em o nome de Jesus.